que você preste atenção na mensagem, na palavra que será ministrada ao seu coração. A palavra de Deus, ela é bem restrita quanto ela vai tratar a paternidade de Deus. Existe uma máxima, esse pai tá on aqui é dos jovens, tá? Mas eu achei interessante. O pai tá on significa que tá ligado. Isso é coisa sua, Caio? Mas é de Deus. Eu vou falar sobre a diferença entre um filho de Deus e a diferença de alguém que é órfão. Eu tô falando espiritualmente. Trouxeram um monte de trem pra me limpar a cara aqui. Será que eu tô com a cara suja? Misericórdia. A Raquel trouxe um bolo aqui. Aí a Keila veio e trouxe mais um bocado. Mas tudo bem. Não vou usar nenhum também. Mas existe a diferença entre aquele que é filho e a diferença daquele que é órfão. E o interessante é que aquele que é órfão, ele acha que ele é filho, porém ele não é. Porque para se tornar filho de Deus tem alguns requisitos. O mundo prega que todos são filhos de Deus. E durante boa parte da minha vida eu acreditei nisso também. Ora, se Deus criou todos os homens, se Deus criou toda a raça humana, todos são filhos. Só que nós esquecemos que lá em Romanos, no capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, se que todos pecaram e destituídos estão da glória, não significa que todos são filhos de Deus. E quanto à paternidade de Deus, ele é bem minucioso a isso. E aqui o apóstolo João, ele escreve algo poderoso. Ele diz assim, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, ele faz uma afirmação: somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. E o interessante é que aquela pessoa que é órfão espiritual, ela acha que ela tem que se adaptar ao mundo. Ela acha que ela tem que fazer as coisas do mundo. Ela acha que mesmo ela estando na presença de Deus, ela vindo ao culto ao domingo. E eu vou dizer a você sobre alguém que é órfão. Alguém que é órfão, ele tem dia para vir à igreja, ele tem dia para cultuar a Deus. O órfão não é aquela pessoa como o filho. O filho, todos os dias ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele tem comunhão com a palavra, ele jejuma. O filho não precisa de um pastor todos os dias subir aqui e dizer as mesmas coisas para ele aprender, não. O filho, ele entende que ele é filho, ele já busca a presença de Deus, ele tem o pai com ele o tempo todo. Mas o órfão não. O órfão é aquele que a gente, todos os dias nós temos que guiá-lo com a palavra. Todos os dias a gente tem que dar uma palavra de reforço, de incentivo. E chega uma hora que cansa, mas a gente está lá trabalhando porque esse é o nosso chamado. E o órfão, ele não consegue entender que o pai o ama e o pai está com ele o tempo todo. O órfão não consegue entender isso. E o apóstolo João, ele tenta explicar para a igreja. Ele sempre vai chamar de filhinhos aqui. Ele sempre vai tentar mostrar para a igreja do Senhor que nós somos filhos e não somos órfãos. E Jesus, ele deixa isso bem claro lá em João 14, 18. Você que tem Bíblia, volta lá no Evangelho de João, no capítulo 14. No versículo 18, vou ter que usar o lencinho das meninas. João 14, 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Jesus, ele faz uma formação, ele fala para os seus discípulos ali, ele afirma que eles jamais ficariam órfãos, que ele voltaria para eles, e ele deixa o Espírito Santo de Deus para eles ali naquele momento. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele reconhece que é filho de Deus, porque a palavra diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porém, o órfão é aquele que anda cabisbaixo, é aquele que ele é cheio de temor, ele tem ódio, ele tem temor, ele não tem confiança em si próprio, ele não tem confiança em Deus, ele se desespera muito fácil, ele não consegue entender que tem um pai cuidando dele. Eu lembro que quando eu era criança, eu e meus irmãos, nós tínhamos que acompanhar o meu pai e minha mãe até o trabalho deles, e no meio do caminho tinha um lugar onde o portão ficava aberto e os cachorros naquele lugar eram muito bravos. E aí, quando nós estávamos com o nosso pai e nossa mãe, eu e meus irmãos, a gente passava tranquilo, porque os nossos pais estavam ali para nos proteger. Só que acontecia de alguns dias o pai e a mãe não poder ir com a gente. Então o que a gente fazia? Nós cortávamos uma volta muito grande, a gente passava num trilho, um lugar muito esquisito, e a gente dava a volta para poder se livrar dos cachorros, porque os nossos pais não estavam ali para nos proteger.
E o interessante é que muitos de nós nos dias de hoje é assim, por reconhecer que Deus ele não é o nosso pai, por reconhecer que somos órfãos, que não podemos contar com Deus, a gente corta caminhos. Tem pessoas que elas caem no mundo das drogas, tem pessoa que cai no mundo do álcool, tem pessoa que cai no mundo da prostituição, da pornografia, porque está cortando volta, porque o pai não está com ele. Ou melhor, a pessoa ela acha que o pai não está com ela. E eu vou te fazer 2 perguntas nessa noite. Como Deus o vê? Eu não estou falando como você vê a Deus, mas como você acha que Deus olha para você. Eu gostaria que você refletisse nisso. Como que você está pensando neste momento? O que Deus está vendo? Como Deus está vendo você neste momento, nesse instante aqui agora? Como Deus está vendo você? E a segunda pergunta é: o que ele pensa de você? Quando você está em frente ao espelho ou quando você está tomando banho? Quando a gente está tomando banho, a gente está relaxado. Não tem ninguém perturbando, você está em paz. Só o Caio que leva o telefone para o banheiro para ficar conversando enquanto está lá. Mas tirando o Caio, quando você está no banheiro em paz, não está com o telefone igual o Caio, quando você para e fala assim: será o que Deus pensa ao meu respeito? Você já parou para pensar nisso? O que Deus pensa ao seu respeito? Quando Deus ele vai descrever Jó, o diabo chega até Deus e Deus dá uma descrição tão poderosa de Jó, que Jó ele era um homem íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. Era assim que Deus via a Jó, era isso que Deus pensava de Jó. Mas o que Deus pensa de você? Para um instante e fala assim: o que Deus está achando de mim? Será que eu sou filho dele? O que Deus pensa ao meu respeito? Como Deus me vê? Sabia que existe uma classe de servos de Deus, que Deus confia neles? Olha só que interessante. Deus, ele confia em pessoas. Ele confia em nós. Mas também existe aquela classe que Deus para e fala: sei não. É aquela classe que quando estiver face a face com ele, ele vai dizer assim: nunca vos conheci. E é interessante que nós nos tornamos religiosos a ponto de vir à igreja e chegar e sentar nos mesmos lugares todos os dias e de geralmente ler as mesmas passagens bíblicas, tanto que tem pessoas que têm um versículo específico na Bíblia que lê todo dia porque acha que vai mudar, que aquele versículo só vai mudar a história dele, e faz as mesmas orações e tem as mesmas atitudes todos os dias. E Deus está querendo mostrar algo totalmente diferente. E isso aconteceu com Elias. Elias ele era um filho de Deus, só que chegou um tempo que Deus precisava de tirar aquilo que estava nele e colocar em outra pessoa. E Elias, a princípio, ele não entendeu. Ele não entendeu que Deus estava tratando com ele, que Deus tinha algo muito mais poderoso para ele. Ele seria arrebatado. E ele não conseguiu entender, ele caiu numa depressão, ele caminhou e Deus queria que simplesmente que ele transmitisse aquilo que tinha nele para Eliseu, para que ele fosse elevado aos céus. E o órfão não consegue entender isso. O órfão ele reclama todos os dias as mesmas coisas. Eu tenho certeza que se você sentar para conversar com o pastor Mário, é claro que ele não vai te contar, por causa da ética, né? Ele não vai te contar. Mas se ele pudesse, ele ia contar para você que as mesmas pessoas procuram ele todos os dias para as mesmas coisas. Tô certo, pastor? Todos os dias as mesmas pessoas para as mesmas coisas. Órfão. Aquela pessoa que acontece algo ruim na vida dela e ela não consegue correr para os braços do pai. Ela corre para tudo quanto é lugar, ela desabafa com todo mundo, ela expõe a vida dela para todo mundo, mas ela nunca contou para o pai. Ela nunca parou ali. E talvez você está pensando: é claro, pastor, não é com você, você não está passando pelo que eu estou passando. Eu vou te dar um conselho: talvez eu já passei ou estou passando coisa muito pior do que você. A diferença é que eu sou um filho de Deus. A diferença é que quando eu vejo que o diabo ele levanta contra a minha vida, eu lembro que antigamente isso acontecia e eu entrava em desespero, eu entrava em pânico, eu enchia a cabeça do pastor. Hoje em dia, quando o diabo brota, eu falo: não, aqui não. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O diabo ele não tem poder sobre a minha vida. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque hoje eu reconheço que eu sou filho de Deus. A palavra de Deus ela expõe o tempo todo a condição que Deus quer de nós. Basta você abrir aí e meditar. Não só num versículo ou só num capítulo, mas quando você faz um apanhado da palavra de Deus, você vai ver que Deus está cuidando dos filhos dele o tempo todo. Foi assim com Israel. Israel estava escravizado no Egito e eles clamaram a Deus. E Deus se lembrou de 3 filhos.
Abraão, Isaac e Jacó. E ele viu que aquela multidão clamava ele, ele falou assim, não, peraí, por amor à minha palavra, a promessa que eu fiz para os meus filhos, eu vou tirar esse pessoal do Egito. E tem uma passagem interessante na Bíblia, um pouco mais para frente, lá em 1 Samuel 17, que Saul está em pânico, Saul está desesperado, porque um certo Golias chega e começa a desafiar todo um exército. Um homem, ele desafia um exército, e o exército de Deus vivo ali, eles se fazem de órfão, eles têm medo daquele homem. E Saul, como o rei de Israel naquele tempo, se ele reconhecesse um pouquinho da visão espiritual, se ele fosse um filho espiritual, ele entendia que ele destruiria aquele gigante. Porém, ele não dá conta. Aí chega um menino perto dele. E o menino Davi fala assim, não, eu vou lutar contra aquele homem. Eu vou lutar contra Golias. Porém, a visão de Saul era de órfão. E ele tentou passar isso para alguém que estava ativado no espírito. Davi não era um homem natural. Ele era um homem espiritual. Porém, Saul, as questões mundanas estavam tão impregnadas na vida dele que ele não conseguia entender aquilo que Deus tinha preparado. E Davi tem uma conversa tão interessante com ele, uma conversa tão poderosa, e mesmo assim Saul não consegue entender. Ele diz, Davi ali em 1 Samuel 17, ele conta que ele apacentava as ovelhas do pai dele, quando veio um leão ou um urso e arrebatou uma das ovelhas. Quem lembra disso? E ele fala que ele saiu após eles e os feriu. E ele diz assim, o Senhor me livrou tanto do leão quanto do urso, ele me livrará desse filisteu. Isso é uma conversa espiritual, não é uma conversa carnal. Se Saul tivesse no espírito, se ele fosse realmente um filho de Deus, ele ia falar assim, não, peraí, eu tenho esse mesmo pai, e eu mesmo vou pelejar contra esse gigante. Porém, ele era um homem carnal. Você sabe o que eu quero dizer aqui? Às vezes Deus está querendo fazer tanta coisa poderosa na sua vida, mas você se preocupa só com os problemas. Você só consegue enxergar os problemas. Qual é o nome daquele trem que fica no cavalo? Quem é da roça aqui sabe. Que o cavalo só é para frente. É isso mesmo. O cavalo ele só consegue enxergar para frente. Ele não consegue enxergar para os lados. E tem alguém controlando ele o tempo todo e ele só enxerga para frente. E o diabo tem feito a mesma coisa com muitos. O diabo tem pessoas que elas não conseguem reconhecer a paternidade de Deus, porque o diabo colocou um cabresto nelas e elas só conseguem olhar para frente. E ele guia elas para onde ele quer. E as pessoas, cada dia que passa, elas vão afundando num mar, numa escuridão de lama, numa coisa tão terrível que elas não conseguem voltar para o Pai. Elas não conseguem reconhecer que elas têm um Pai. A palavra de Deus diz que Deus ele é um Pai que se compadece de um filho. E eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite para você refletir. Quem aqui no seu íntimo, no seu coração acha que você não é um filho de Deus, ou que você não é digno de se tornar um filho de Deus? Quem aqui no seu, ou algum momento da sua vida de dificuldade, você achou que Deus se afastou de você? Quem aqui já parou e pensou assim, peraí, Deus ele se afastou de mim porque eu sou tão pecador, mas tão pecador que ele jamais viria até mim? Quem aqui não se sente digno das bênçãos de Deus, da graça, da maravilha, do poder de Deus? Eu sei que tem um monte de gente aqui nessa noite, e durante certo tempo da minha vida, eu fui assim, eu era órfão. Eu achava que e não somos mesmo, a palavra de Deus fala que, o pastor disse aqui no começo, não há nenhum justo dentro da palavra de Deus. Mas quando Jesus ele vem, ele morre na cruz, o tempo todo ele está demonstrando que Deus ele quer te resgatar. Jesus ele está mostrando para você que você é filho, que você não é mais órfão. E aqui o apóstolo João ele tenta escrever isso para uma igreja. Ele não está escrevendo isso para pessoas que não têm conhecimento de Deus. Ele está escrevendo isso para a igreja, porque essa igreja ela se perdeu. Como o pastor Mário costuma dizer, ela se tornou uma igreja ativista. E quando a gente se torna ativista, não conseguimos reconhecer o quão poderoso o nosso Pai é. Não conseguimos reconhecer que o nosso Pai, ele nos presenteia o tempo todo com a vida eterna, com a graça, com o amor. Porque questões passageiras, questões mundanas inundam o nosso ser tão grande, tão fortemente, que a gente prefere abandonar a Deus.
Quantos de nós olha para o seu lado, olha para o lado direito e para o lado esquerdo e quantos já estiveram sentados algum dia, receberam unção, foram batizados no Espírito Santo, foram cheios da graça de Deus, mas se afastaram da presença de Deus? Por não se achar íntimo o suficiente de Deus, ou por achar que Deus o abandonou, ou simplesmente por preferir o pecado. Porém, o nosso Pai, Ele sempre vai nos aceitar de volta. Aquela parábola do filho pródigo, ela é uma das maiores provas de amor que a palavra de Deus nos dá. O filho, após estar afundado no pecado, longe e muito longe do pai, ele lembra que na casa do pai ele tinha o melhor, que os empregados do pai tinham o melhor do que aquilo que ele tinha no mundo. E ele resolve retornar para casa. E ao chegar de longe, ele vê que o pai estava à porta esperando ele. E eu consigo imaginar a emoção que esse cara, ele deve ter sido tomado de uma emoção tão grande. E tem muitos de nós que a gente vem na casa de Deus e o Pai nos recebe de braço aberto. Nesse instante mesmo ele está de braço aberto para nós. E a gente sai da mesma forma que entrou, chateado, magoado, acusando as pessoas, brigando, mentindo, traindo as pessoas. É tão triste isso. O coração de Deus dói. A palavra de Deus, quando fala que Deus se arrependeu de haver criado o homem, significa que o coração dele doeu ao ver o pecado, as pessoas rejeitando ele. E é tão triste, a gente vem e escuta tanta palavra poderosa, a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz, mas sai da mesma forma que entrou, não há mudança, não há arrependimento. Eu não ouvi nenhum glória a Deus ainda, oxe. Eu quero ouvir um outro glória a Deus. O órfão, ele é inseguro, ele não consegue ter segurança, ele é medroso, porque ele não reconhece que o pai dele é poderoso. A Raquel tá mandando eu secar, cara, só um instante. Ele não consegue reconhecer que ele tem alguém que cuida dele o tempo inteiro. Ele não consegue reconhecer que alguém morreu na cruz por ele. Não consegue reconhecer que o preço já foi pago pela vida dele. Eu gostaria que você abrisse lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Ei, o Senhor Deus, Ele te deu o espírito. Ele te deu o mesmo espírito que habitava no filho. E esse espírito faz você se tornar um filho de Deus. Então não deixa o pecado destruir a sua vida. Não deixa a dificuldade te afastar desse Pai. Não deixa as questões desse mundo te afastar desse Pai. Sabe? Porque assim como eu li no começo de Romanos, todos nós somos pecadores. Porém Ele se compadece de nós. Porém Ele tem cuidado de nós. Porém Ele tem nos guiado todos os dias. E a palavra de Deus diz que nós somos inculpáveis diante dEle. Indesculpáveis. Lá em Romanos diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque tudo aquilo que era para fazer Ele faz. Ele tem todas as ferramentas para nos atrair, para cuidar de nós. Porém, muitos de nós têm rejeitado a Ele. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de doutrina de homens, eu não estou falando disso. Eu estou falando do amor de Deus para as nossas vidas, que nos transforma em filho de Deus. E se você não se sente um filho, se você se sente um órfão, nessa noite eu espero que você saia daqui como um filho. Transformado, mudado, moldado pelo amor. E aqui embaixo fala Abba, significa papai. Não é só pai, é papai ou paizinho, é intimidade. Poucos de nós nos dias de hoje têm essa intimidade com Deus.
O pecado, às vezes, ele é tão forte na vida de alguns que a pessoa, ela chega na casa de Deus, ela não consegue orar, ela não consegue fechar o olho, ela não consegue participar de um louvor. Vai no banheiro 500 vezes para não poder sentir o toque do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. É absolutamente normal você entrar aqui e se sentir envergonhado, irmão. Então, nessa noite eu afirmo para você que nada pode separar você do amor de Deus, nem o pecado. Talvez agora aí você está com a cara queimando de vergonha. Talvez o Espírito Santo ele está aí trabalhando tanto em você que você está envergonhado. Fala, rapaz, eu pequei e a coisa está feia. Mas saiba que nada pode separar do amor de Deus. Nada pode roubar a paternidade de Deus sobre você, nem mesmo o pecado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus morreu foi para isso. Ele morreu para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, juntamente com Ele. E como eu li aqui ontem, nós somos herdeiros com Ele. Olha só que interessante, ser herdeiro junto com Jesus. Quem aqui gostaria disso? Eu gostaria que você se colocasse de pé.